Tiago capítulo 2, versículo 14. Se você vê no texto, ele tem um título ali. A fé sem obras é morta. Tiago, que foi irmão de Jesus, ele começa dizendo que qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Eu acredito que cada um de nós tem fé. A gente acredita numa coisa ou acredita em outra coisa. Mas qual o proveito de aquele que diz ter fé, mas não praticar a fé que ele professa ter? Por acaso, semelhante fé pode salvar essa pessoa? Salvar essa pessoa de qualquer coisa, né? Não está querendo dizer fé com relação à salvação da alma, mas a salvação num sentido mais amplo. Se um irmão, uma irmã, se uma pessoa ou outra pessoa estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento, aquele alimento do dia a dia, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Se alguém chegar para você e disser que está com necessidade, está com problema, que bate muitas vezes na nossa porta, pedindo comida, pedindo roupa, pedindo auxílio, e você diz: ó, vai em paz, vai com Deus, segue teu caminho, tranquilo. Que proveito tem se você não ajudar essa pessoa? Nenhum. Não existe proveito. E aqui, o apóstolo Tiago, ele diz, ele faz um trocadilho, um paralelo em relação à fé que a pessoa professa ter em relação à sua atitude. Assim também a fé, se não tiver obras, se não tiver ação, se não tiver atitude, por si só é morta. Mas alguém pode dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras, com as minhas ações, as minhas atitudes, eu te mostrarei a minha fé. Olha só a diferença de obras e fé. Você diz que tem fé, mas não tem atitude. Então você não pode comprovar a fé que você tem se você não tem uma atitude prática. Mas se você, mesmo não tendo fé, mas você tem ações que professam a fé, como ele diz aqui no texto, eu te mostrarei com as minhas ações práticas a fé que eu tenho. É com ações práticas. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Até os capeta creem e temem a Deus. E nós muitas vezes professamos que cremos em Deus,
mas nós não agimos de uma forma de alguém que está crendo realmente nos princípios de Deus, nos princípios do Evangelho. Porque o Evangelho está carregado de princípios que nós devemos agir através de nossas ações e atitudes. Não adianta eu chegar aqui para vocês e com a minha eloquência de falar, e falar um monte de baboseira aqui para vocês, um monte de coisa, mas vocês não veem em mim as ações práticas de fé. Não vai valer nada. Vocês mesmos vão concluir dizendo: ele diz algo que ele não crê. Ele diz algo que ele não pratica. Ele é aquele cidadão que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É esse o caráter desse texto. É você colocar a fé e as obras no mesmo patamar. Você agir de acordo com aquilo que você crê. Isso é ter fé. Porque obras de fé é crer. Quando você crê, você tem as obras da fé. Queres tu ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, não adianta. E aí nós estamos recheados de exemplos e falta de atitudes de fé, falta de exemplos de fé, falta de princípios de fé naquilo que ele crê. A fé precisa de uma ação correspondente. A fé, o conceito de fé é uma ação que você tem em relação ao que você crê. Isso é fé. A fé caminha junto de uma ação correspondente. Aí ele cita aqui no versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vocês conhecem a história de Abraão e Isaque? Abraão levou seu filho, seu único filho, herdeiro da promessa, que através da promessa que estava em Isaque veio o Salvador, veio o Cristo. Tanto que essa história de Abraão e Isaque é uma figura. O que é uma figura? É algo anterior que expressa aquilo que ia acontecer depois. Deus pediu para que Abraão levasse o seu único filho, seu herdeiro, detentor das promessas, para sacrificar num monte. O que ele fez? Teve uma ação correspondente. Ele pegou o menino e foi embora para sacrificar o menino. Quando chegaram lá no monte, o menino sabia da tradição. Pai, estou vendo aqui o altar, a lenha, estou vendo tudo pronto para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Mal ele sabia que o cordeiro era ele, o menino. Abraão, como ele teve essa atitude? Porque Abraão já tinha recebido de Deus que em Isaque seria a sua descendência, e através
da sua descendência, todas as nações da terra seriam alcançados. Quem era a descendência de Isaac? Jesus. Jesus vem da descendência de Isaac. Então, se Abraão tinha a promessa de Deus, ele creu na promessa. E teve uma ação correspondente levando o menino. Porque ele sabia que no menino estava a sua própria descendência. E quando o garoto perguntou para ele: pai, e o cordeiro? Ele disse: Deus proverá. E quando ele levou o menino, amarrou o menino, colocou sobre a lenha e foi imolar o menino, veio uma voz e disse: não faça isso. E apareceu um cordeiro para ele imolar. Ele creu, teve uma atitude e Deus honrou a promessa. É assim que acontece quando você crê. Deus honra a promessa que Ele te dá. Mas eu nunca ouvi Deus falar. Deus já colocou promessas dentro de você. Com certeza. Às vezes vem aquela voz e te dá certeza de algo. É a voz de Deus. Nós precisamos ouvir essa voz. Identificar dentro de nós. Então, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho. Veja que a fé operava juntamente com as obras. E foi com efeito pelas obras que a fé se consumou. Pela ação, pela atitude, pela prática. E se cumpriu a escritura na qual diz: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verifique que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. É justificada pelas ações. Quando uma pessoa bate na sua casa e lhe pede algo, qual é a sua ação? Quando você vê alguém necessitado, qual é a sua ação? Não, eu creio em Deus, mas vá em paz. Resolva você mesmo. Isso nos leva a pensar. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não existe fé sem uma atitude. E eu, nessa tarde aqui, convido vocês a terem atitudes de fé. Esse texto ele traz reflexão para nós sobre a relação entre a fé e a atitude. E a responsabilidade que você tem com base em princípios bíblicos. Princípios do Evangelho. Princípios que talvez você não conheça, mas praticam já. Muitas pessoas praticam o Evangelho mesmo sem conhecer os princípios. Porque elas são pessoas do bem, pessoas que acolhem, são pessoas que abraçam, são pessoas que perdoam, são pessoas que fazem de tudo pelo seu semelhante. A fé verdadeira sempre precisa de ações concretas. Basta você confiar e você acreditar e ter ações e responsabilidade
comprometimento e esforço para que você também melhore as coisas. Há pessoas que dizem que a fé, você fica parado, crê em Deus e Deus vai fazer tudo. Não acontece dessa forma. Acontece com ações concretas. Quem age dessa forma interpretou mal esse ensinamento. Você precisa acreditar que você pode fazer algo e saber que aquilo que você precisa fazer, Deus não vai fazer. É o que você precisa fazer. Há coisas de nossa responsabilidade. Deus não fará o que cabe a nós fazer. A fé nunca vai substituir as ações de fé. Eu preciso crer e caminhar. Crer é o que cabe a nós. Fazer a nossa parte é essencial, mas não é suficiente crer sem atitudes concretas. A fé precisa ser demonstrada pela sua ação de fé. Se alguém não estuda sobre algo, escute bem isso, crendo que pode aprender sobre aquilo sem praticar, jamais aprenderá. Você só vai passar num concurso se você estudar. Se você não estudar, você não vai passar. Deus não vai fazer. Eu creio que vou passar. Beleza? Mas eu estou estudando muito. Você vai passar. Você fez a sua parte. Ninguém recebe nada de mão beijada. Fé sem prática não funciona. É como você acreditar que vai aprender sem estudar. Fé precisa ser acompanhada de disciplina, de treino e de prática. Então estude, pratique, faça 1 milhão de vezes aquelas contas, estude 1 milhão de vezes aqueles textos, aquelas literaturas, faça tudo isso. Deus vai te ajudar. Deus vai fazer. O problema é que as pessoas creem que Deus vai fazer tudo por elas, elas vão ficar sentadas. O que disse o texto que eu li? Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Vai, Abraão, sacrifica o teu filho. Pegou o menino e foi. Creu que Deus era suficiente para manter a promessa dele, de que em Isaac seria a sua descendência. Crer em Deus muda todos os nossos resultados, mas com as nossas ações corretas, de fé. É por isso que fé sem obras não vale nada. Fé, se não tiver obras, está morta em si mesma, como está no texto de Tiago. Ou seja, a fé é viva e ativa. Você tem que viver e ativar a sua fé. Por exemplo, se você disser que ama e não demonstrar o seu amor fazendo algo prático, é uma fé morta. Eu amo o meu semelhante, mas você nunca estendeu a mão para ajudar ninguém. Você não considera ele melhor que você. Fé é acompanhada de uma atitude prática.
Obras de fé dependem de atitudes nossas. As ações que evidenciam nossa fé devem partir de nós, não dos outros, ou de milagres que você pede para os céus. Deus capacita, mas não substitui o nosso papel no processo. Devemos crer, mas também fazer. Creia e faça. Creia e caminhe em cima daquilo que você está crendo. Caminha na direção. Você quer ter sucesso em alguma coisa? Creia em Deus, vai te ajudar. Mas faça a sua parte. Autoconfiança e fé em Deus andam juntas. Não são opostas, mas complementares. Acredite em si. Também reconheça que Deus te deu essa capacidade. Fé é uma atitude. A fé verdadeira não é passiva. Ela anda, trabalha, enfrenta, constrói. Deus abre portas para as nossas demandas quando agimos com fé, responsabilidade. Deus nos acompanha e abre caminhos. Mas todo o movimento parte de nós. Não vai acontecer uma coisa isolada. Você faz parte desse processo. Vigie para que a sua fé seja carregada de atitudes práticas. Observe se a sua fé é apenas teórica ou está sendo vivida de uma forma ativa, prática, com ações correspondentes. Como disse Tiago ali no texto, com aquilo que eu faço, eu te mostro aquilo que eu creio. Eu te mostro a minha fé. A fé se mostra nas ações. E o texto que nós lemos no início mostra várias vezes Tiago enfatizando isso. Você tem capacidade. Você é capaz de realizar coisas práticas, porque tem fé e porque Deus te capacitou para isso. Não fique parado, esperando que Deus faça tudo. Confie em Deus. Enquanto você faz sua parte, com coragem, disciplina, ações. A fé verdadeira se manifesta nas obras e atitudes do dia a dia. Não espere. Levante-se. Haja. Confie em Deus. Ele caminha contigo. A fé que não move você e não te transforma no processo, na caminhada, só pode ser possível você chegar em algum lugar se Deus estiver com você. Muitos pensam que ter fé é cruzar os braços e esperar por um milagre, mas a verdadeira fé é um movimento de atitudes. Confie em Deus enquanto você caminha, enquanto você planta, trabalha, batalha. Não existe colheita sem planta. E se você plantou algo que não é o ideal, mude a sua semeadura.
Se você está plantando o mal e está colhendo o mal, como mudar isso? Plante o bem, você vai colher o bem. Simples assim. Deus abre as portas, mas Ele espera que você bata primeiro nessa porta. Foi Jesus que disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta vai se abrir. A fé que te sustenta é a mesma fé que te move, que te motiva, que te impulsiona, que te leva a caminhar. Deus abre caminhos para quem tem coragem de caminhar. E acredite, a fé sem ação prática, sem obras, não vale de nada. Praticamente isso. Fé e ações correspondentes. Fé e atitudes. Crer em Deus e caminhar com ações. Porque Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar tudo na sua vida. Com as suas atitudes corretas. Naquele caminho que você deseja. Amém?